Querido professor, querida professora, saudações maristas, meu nome é Cledson, eu sou analista de tecnologias educacionais do Marista Centro-Norte e o objetivo desta videoaula é apresentar duas exímias ferramentas disponíveis no Microsoft Teams, o questionário e o tarefas. Eu tenho certeza que na sua prática docente, corrigir atividades te demanda tempo precioso, minutos ou horas que poderiam estar sendo utilizados, por exemplo, para um planejamento de uma aula mais dinâmica ou para a interpretação de dados de avaliações que te suscitariam um embasamento para estar entendendo onde a assimilação de conteúdo aconteceu de maneira eficaz, aonde estão os gaps daquela minha turma. E por vezes também a gente se depara com um volume de informações em papel muito grande, o que suscita uma questão ambiental também. Então essas duas ferramentas te trarão e te proporcionarão um embasamento para estar aí melhorando a sua prática docente. Logados no Microsoft Teams, temos à esquerda da tela todas as turmas às quais pertencemos. Aqui estão as equipes criadas e utilizadas em videoaulas anteriores. Vou estar utilizando aqui para o exemplo de criação de questionário e tarefa essa primeira equipe. Cabe salientar que o processo de criação de questionário de tarefa ele só pode acontecer por meio do canal geral, ou seja, no cenário 1 e 3, por exemplo, onde eu faço parte ou componho uma equipe com demais professores, eu preciso ter cuidado e cautela ao criar essas minhas tarefas ou questionários. Haja visto que nos canais correspondentes aos componentes curriculares, nós não temos disponíveis a guia de tarefas. Porém, aqui no canal geral é onde está disponibilizado essa guia de tarefas. Então é de suma importância que no processo de criação desse questionário, dessa tarefa, eu delimite e escreva, explicite bem o nome do meu componente curricular. Para criar uma tarefa ou um questionário, basta que eu clique aqui, então, justamente, eu esteja dentro da minha equipe no canal geral, clique na guia tarefas, posteriormente clique em criar, tenho aqui as duas opções, tarefa e questionário, vamos iniciar aqui por meio das tarefas, clico sobre a tarefa e eu tenho disponível aqui esse ambiente para parametrização dessa minha tarefa. Qual que é a diferença da tarefa para o questionário? O questionário ele se assemelha muito com um formulário de pesquisa, um formulário do Google Forms ou próprio formulários Microsoft, onde eu tenho questões objetivas com algumas alternativas, ou eu tenho questões subjetivas que eu respondo e faço o envio, né? Ele tem como objetivo coletar essas informações. Já as tarefas habilitam para os meus estudantes uma janela de transferências, então trazendo uma analogia de algo que acontece em sala de aula. Vamos supor que eu solicite um resumo de um determinado capítulo do SME. Geralmente a gente solicita essa informação ou em um documento Word, impresso, encadernado, ou enfim, redigido em algum material e a gente recebe esse documento. Aqui, por meio das tarefas, a gente habilita essa janela, esse pop-up para transferência das informações e ao invés do estudante ele ter que imprimir, encadernar aquele arquivo, ele pode me mandar esse modelo digital, o que faz muito sentido e tem um valor sustentável muito grande, até mesmo para uma organização das informações também, além do volume de papel impresso desnecessariamente. Aqui a gente consegue colocar o título da avaliação ou da tarefa, então aqui, por exemplo, resumo do SME. Temos aqui a oportunidade de inserir instruções, então se eu tenho instruções para a consecução desse resumo, eu poderia aqui adicionar um documento em Word, por exemplo. Eu tenho a possibilidade de adicionar uma lista de critérios de avaliação, e isso faz muito sentido porque dá uma clareza no processo de correção, então eu posso criar uma nova lista. Vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, da correção das redações lá do Enem. A gente tem 5 critérios avaliativos lá no Enem, vou ser bem sucinto aqui nessa prática, mas para explicitar como funciona essa lista de critérios. Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro critério de avaliação que avalia o domínio da norma culta. Então, eu posso estar lá entre excelente, bom, razoável e tudo mais. Lá na parte superior da tela, a gente consegue delimitar que essa avaliação ela vale pontos, essa tarefa ela tem pontos. Então, se eu sou excelente, eu tirei 200 pontos. Se eu sou bom, eu tirei 160. Razoável, 120. Ruim, 80. Posso adicionar novos critérios. E posso adicionar também novas competências. Então eu venho aqui e posso adicionar novamente uma nova competência, que agora vai ser a compreensão da proposta da redação. Posso adicionar uma nova competência, que é a seleção e organização das informações. Uma nova competência, que é a demonstração do conhecimento da língua necessária para a argumentação do texto. E uma nova competência, que é a elaboração de uma proposta para a solução dos problemas abordados.
É muito interessante que ao invés de dar a nota geral, né, então uma redação, por exemplo, que valeria de 0 a 1000, ao invés de dizer para o estudante que ele tirou 800, eu delimito e mostro para ele onde ele foi penalizado. Então eu, enquanto estudante, eu consigo visualizar aonde eu não fui tão bem e melhorar, né, para avaliações posteriores. Então, por exemplo, se no critério 1 eu tirei 120 pontos, eu sei que é um ponto de atenção. Aqui eu preciso melhorar e eu tenho uma clareza também nesse processo avaliativo. Terminei aqui então o meu processo de inserção dessa lista de avaliações. O próximo passo aqui, eu tenho também alguns critérios, né, que delimitam aqui o que diz respeito a cada um dessas competências. Então, ou seja, para eu ser excelente, o que eu preciso cumprir? Eu preciso cumprir alguma coisa. Para eu ser bom, o que eu preciso cumprir? Então, eu preciso delimitar para que o estudante ele também visualize o que diz respeito aqui a cada uma dessas competências que estão sendo avaliadas e cada uma dessas categorias aqui que eu estou sinalizando. Eu vou deixar somente essa primeira para a gente estar concluindo esse exemplo aqui. Além do mais, eu consigo, além de delimitar aqui o número ou a pontuação dessa avaliação, no caso do exemplo aqui da redação do Enem que valeria 1000 pontos, eu tenho aqui a oportunidade de atribuir essa avaliação para toda a minha turma, no caso da turma do 7º ano A que eu estou criando, ou para alunos específicos, se fosse, por exemplo, uma avaliação, uma atividade de recuperação paralela. Além do mais, eu consigo delimitar a data de conclusão e o horário de conclusão. Aqui a gente tem delimitado o dia 19 de março, às 23h59, ou seja, a partir do dia 20 de março, esse campo de transferência, essa janela de transferência de dados, ela estaria desabilitada. Próximo passo, clicar em atribuir. Automaticamente todos os nossos estudantes que integram essa equipe aqui do 7º ano A receberão aqui na sua campainha, no espaço Eu, uma notificação de que foi atribuída uma determinada avaliação para ele, e também lá no calendário, quando ele acessa o seu calendário, ele tem disponível lá no dia 19 que existe uma tarefa que ele precisa concluir. Então aqui a gente tem uma atividade que eu havia mencionado anteriormente, que é a postagem lá da tarefa que foi criada pelo professor. Quando o professor clica em tarefas, ele consegue visualizar todas as atividades que ele atribuiu. Quando ele clica sobre ela, ele consegue ter um detalhamento de quais estudantes já acessaram aquela atividade, quais estudantes já postaram e quais são os estudantes que ainda não postaram, além de avaliar aqui todos os conteúdos que foram encaminhados. Como a gente criou uma lista de critérios de distribuição, como eu falei, esse processo de correção ele traz uma clareza maior para os estudantes. Então, ao invés dele somente dizer qual a nota, ele vai clicar com base naquela matriz de correção que ele havia criado. Falamos agora um pouquinho sobre o processo de criação dos questionários, que é o mesmo ambiente. Dentro de equipes, eu acesso sempre o canal geral, vou na guia de tarefas, posteriormente clico em criar, localizado lá na parte inferior da página, né? Então clico em criar, só que ao invés de tarefa eu vou criar agora um questionário. O questionário nada mais é do que o Microsoft Forms dentro do nosso Teams. Se eu tenho um questionário já existente, eu posso estar utilizando ele, ou mesmo criar um novo formulário. Então nesse caso eu vou criar aqui um novo formulário para esse exemplo hipotético. Dentro do Microsoft Forms temos duas opções, a opção de formulário e a opção de questionário. O formulário ele tem como objetivo o levantamento de informações. Então, por exemplo, uma pesquisa de satisfação ou outros processos que teriam como objetivo recolher informações do meu público-alvo. E o questionário é, de fato, como o próprio nome já diz, uma prova, né, que tem um caráter mais avaliativo, onde eu consigo, por exemplo, delimitar qual a resposta correta, eu consigo delimitar pontuação por questão, que é o que a gente vai fazer agora, um novo questionário. Clico sobre ele e vou adicionar aqui as minhas questões. P1 de Geografia, por exemplo. Vou adicionar uma nova questão do tipo objetiva. Então eu quero saber aqui qual a capital do Brasil, por exemplo. Tinha lá Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. Na resposta correta, passando o cursor do mouse sobre ela, eu venho aqui e delimito como a resposta correta. Eu posso atribuir pontuação para essa questão, então essa questão vale 10 pontos, por exemplo. Posso também adicionar novas questões, para tanto, só clicar aqui em adicionar novo, opção, uma nova questão. Qual capital do estado de Alagoas, por exemplo. Por aí vai. Um detalhe muito importante do Microsoft Forms
é a questão da ramificação. O que é isso? Nós temos em nossa turma sempre uma heterogeneidade grande. Então, alguns estudantes eles assimilam o conteúdo de maneira mais fácil, outros estudantes nem tanto. E é sempre muito importante a gente ter conteúdos que façam a complementação de tudo aquilo que é dialogado em sala de aula. Então, utilizando esse nosso exemplo aqui bem criativo da questão de qual a capital do Brasil, a gente poderia, por exemplo, direcionar os estudantes que marcam a alternativa incorreta para um vídeo falando sobre qual é a capital do Brasil. Esse processo eu vou estar explicando para vocês agora. Qual que é a ideia? Se o estudante errar, ele vai para um material de recuperação, ou um vídeo, ou um PDF, ou um infográfico, que faça com que ele entenda que ele errou e assimile aquele conteúdo de maneira eficaz. O que eu vou fazer então? Eu vou adicionar uma nova sessão, para tanto eu cliquei aqui em adicionar novo, vim na setinha e cliquei aqui em sessão, e nessa sessão eu vou colocar um vídeo explicativo sobre a capital do Brasil. E pesquisar por uma videoaula que fale sobre a capital do Brasil. Se eu tenho lá um vídeo bacana, o que eu faço? Eu copio a URL desse vídeo, o link desse vídeo, e direciono para a minha seção explicativa. Então eu clico aqui nessa opçãozinha de inserir mídia, e faço a inserção da URL do vídeo, adiciono lá o meu vídeo. Qual o X da questão agora? Eu preciso parametrizar o meu formulário para que se o estudante ele marque Rio de Janeiro ou São Paulo, ele seja direcionado para o vídeo. Se ele marque Brasília, que é a alternativa correta, ele siga adiante para a questão de número 2. No canto superior direito da tela, nós temos aqui esses 3 pontinhos que dizem respeito às mais configurações do formulário. Clico sobre ele e venho aqui em ramificação. Clico nessa opção. Então aqui a gente tem a questão 1. Se o estudante marcar Rio de Janeiro, eu quero que ele vá para a seção 2, que é o vídeo explicativo sobre a capital do Brasil. Se ele marque São Paulo, a mesma coisa. E se ele marcar Brasília, eu quero que ele vá para o fim do formulário. Prontinho, já parametrizei toda a minha avaliação. Vou clicar aqui em voltar agora para que a gente possa fazer uma simulação. Uma outra questão muito importante, quando eu clico aqui sobre a minha questão, a gente tem aqui a oportunidade de marcar a obrigatoriedade dessa questão. Sempre quando for uma avaliação, né, eu recomendo que vocês deixem essa opção marcada. O que isso quer dizer? O estudante ele não consegue avançar para o fim do formulário sem que essa questão ela tenha sido marcada. Uma outra questão interessante também, sempre nesses 3 pontinhos aqui, da questão, é a questão do ordenamento aleatório dessas questões. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova no laboratório, eu posso randomizar essas questões, né, ordenar aleatoriamente essas questões para que, por exemplo, a minha questão 1 seja a questão 3 do meu colega. Eu tenho também uma randomização entre alternativas. Então, a minha alternativa A pode ser a alternativa B do meu colega, evitando assim, por exemplo, uma prática de cola. Posso clicar aqui nessa opção. Vamos dar uma olhada em como ficou. Para simular a visualização do meu formulário, basta que eu clique aqui na parte de visualização. Então, aqui é a visão que o estudante vai ter, o título da avaliação e as questões. Então, ele está perguntando qual a capital do Brasil. Se eu marcasse São Paulo e clicasse em avançar, eu seria direcionado com um vídeo explicativo onde eu poderia, inclusive, colocar um feedback para ele explicando por que não é São Paulo. Se eu marcasse Rio de Janeiro, que também é uma alternativa incorreta, a mesma questão. Entretanto, se eu marcasse Brasília, que é a alternativa correta, eu iria lá para o fim do formulário. Então esse é um formulário muito bacana para nós, especificamente também na parte de respostas, onde eu consigo ter uma análise bem bacana das minhas informações. Então eu consigo avaliar a incidência de erro e acerto por questão, eu consigo visualizar de maneira clara aqui qual foi a questão que teve um percentual de erro maior, se de repente eu tive um distrator, ou uma questão que estava abordando um conteúdo que não teve uma simulação legal de conteúdo daquela minha turma. Tá aqui todo esse processo. E eu consigo lançar essa pontuação a partir do momento que tudo isso foi revisado. Cabe salientar que o Microsoft Forms ele pode trabalhar com questões além daquelas questões que são do tipo múltipla escolha. Então, eu poderia aqui, por exemplo, adicionar uma questão do tipo texto, uma questão do tipo classificação, do tipo data, e entre outros que são muito interessantes e potencializam muito aqui a nossa prática de avaliações. E o legal é que o próprio Microsoft Forms ele corrige essas avaliações. Então, a partir do momento que eu delimito para o formulário qual a alternativa correta, ele compara a resposta do professor com a resposta assinalada pelaquele estudante. Então, esse processo de correção que antes era moroso e muito penoso para o professor, ele acontece pela própria máquina, e a gente já tem aqui
alguns relatórios com gráficos que nos trazem o percentual de erro, de acerto e toda a performance da minha turma. Inclusive, eu consigo aqui, por exemplo, exportar, na verdade, esse arquivo para o Excel e, de repente, estar lançando aí essas notas no meu sistema acadêmico ou em outro diário ou algum outro documento de necessidade da minha escola. Um grande abraço e até a próxima videoaula.